Olá, pessoal, tá começando mais um episódio do Pode Falar, aquele espaço onde você senta, respira fundo e fala do que realmente tem que falar. Eu sou Yara Lozan. Eu sou a Bia Gomes. E eu, a Tata Moura. E juntos somos O Pode Falar. O episódio de hoje é muito especial. A gente está no mês de outubro, que é o Outubro Rosa. E vamos falar sobre a importância do autoexame, das mamas e do cuidado com a saúde. E para isso, trouxemos uma convidada super especial que trabalha na linha de frente em Santos. Prazer, Vanessa. Obrigada. Boa tarde. Vanessa, fala pra gente como é essa trajetória, de trabalhar na rede pública de saúde, como você escolheu essa profissão e o que significa para você? Eu tô formada já há 16 anos, E quando eu escolhi enfermagem, eu antigamente queria medicina. E aí, quando eu resolvi escolher enfermagem, porque na minha ideia, quando eu era mais nova, a medicina, que cuida das pessoas, tal, então para mim era muito importante isso. E eu fui perceber que cuidar de pessoas, quem cuida de pessoas é a enfermagem, Não que o médico não cuide de pessoas, mas ele tá mais focado realmente na cura da doença, no diagnóstico, e a gente tá focado na pessoa. Então eu falei, não, eu quero ser enfermeira. Aí eu entrei na faculdade, Fiz Faculdade Federal de São Paulo. E aí na faculdade já começou a questão do SUS, porque numa faculdade pública a gente eu falo que a gente sofre uma lavagem cerebral boa pra gente valorizar o SUS. Então você sai amando o SUS. E aí fazem 15 anos que eu trabalho no SUS, então eu sou formada há 16, eu fiquei pouco tempo trabalhando em hospitais privados e tal. E eu já fui pro SUS, que esse período eu comecei a trabalhar aqui já em Santos. Não era daqui, eu era de São Paulo, eu vim para Santos, um outro mundo, uma outra realidade, porque a gente é acostumado com São Paulo, que é uma outra realidade. E começar a trabalhar no SUS é você colocar em prática o que você realmente viu ali na teoria, E você vê que o SUS, ele não é só aquela teoria, Você vê que o quanto você pode, E o quanto as pessoas precisam da gente. E as pessoas não valorizam, o SUS. Então, quando você começa a mostrar o seu amor, não pelo programa, pelo SUS, não pelo sistema, é por tudo que o SUS representa. Então, nesses 15 anos de SUS, trabalhando no SUS, e também já trabalhei em rede privada, como falei para vocês, eu não posso dizer assim, você é uma apaixonada pelo SUS? Sim, sou uma apaixonada pelo SUS. Porque eu acho que o SUS é para todo mundo, independente se você tem um convênio, independente se você tem dinheiro para pagar consultas particulares. O SUS, ele está em todos os lugares, E comparando com o mundo, realmente é o melhor sistema de saúde. Somos os únicos, Sim. Somos os únicos com o Sistema Único de Saúde, com gratuidade na área da saúde, E é como você disse, para todos, Saúde para todos, Em questão disso, como você vê, Vanessa, o papel do SUS sobre essa conscientização, sobre o câncer de mama? Porque a gente sabe, que o SUS tem seus desafios, mas ele é referência também em campanhas de prevenção, Assim, eu tenho uns dados alarmantes que até comecei a ver recente, e o último dado mesmo que saiu da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a gente já estima em torno de 22 milhões de pessoas que têm câncer no mundo e 9,7 milhões que morrem, de câncer no mundo. E o câncer de mama nas mulheres, ele representa em torno de 25% dos cânceres nas mulheres. Então, assim, é extremamente alto. E o que o SUS faz? É o único que faz campanha, É difícil você ver hospitais privados, enfim, fazer esse tipo de campanha. O SUS, a gente tem como um dos pilares a prevenção e a promoção da saúde. Então, a gente tem que intimamente ligar nessa prevenção, nessa promoção. Então, eu preciso falar sobre o câncer de mama, mas eu preciso promover isso, para não chegar, Prevenir é o melhor caminho. E quanto mais eu previno, menos gasto eu vou ter no futuro, Porque um tratamento de câncer de mama, ele é um tratamento também que é um custo alto. Então, prevenir é muito melhor, não só, a gente agora está falando só da questão financeira, mas a questão também da mulher. Então, assim, vamos pensar que a gente, enquanto mulher, se a gente se cuidar, e é um cuidado simples, O que é um cuidado simples? É eu conhecer o meu próprio corpo, E qual que é o maior problema? Nós temos uma geração antiga, anterior à nossa, onde as mulheres não tinham seu próprio espaço, Então, assim, as mulheres
as mulheres não tinham essa visão de que elas tinham que conhecer o próprio corpo. Tinha vergonha, né? Elas eram inibidas, não passava de mãe para filha, né? Não tinha esse acesso que nós temos hoje a tudo, né? Hoje você tem acesso direto e atual, e no mesmo momento, a cada segundo você tem acesso às informações, se você souber procurar também, né? Sim. E se você não procura uma informação adequada, vai estar errado. Então, com isso, mudou. A mulher aprendeu o quê? Que ela precisa se conhecer. E quando a gente conhece o nosso próprio corpo, e é isso que o SUS e é isso que essas promoções da saúde, elas vêm trazer. Mostrar que no toque eu posso prevenir o câncer de mama, né? E então o SUS é de vital importância na conscientização da população no geral, e ele vai ter um alcance muito grande. Como ele é no Brasil todo e ele segue os mesmos princípios, então a mesma campanha que eu fiz no Outubro Rosa de prevenção do câncer de mamas, e hoje não é só câncer de mamas, é câncer de colo do útero também para a mulher, ele vai ter um alcance nacional, né? Não vai ser, então vai ser aqui em Santos que está falando, aqui em São Vicente, vai ser na Baixada, vai ser em São Paulo, vai ser lá no Amazonas, vai ser no Acre. A gente vai ter a mesma fala, né? E todo mundo fazendo essa prevenção, essa promoção, essa divulgação. Quanto maior, eu sempre falo que informação é poder, né? Quanto maior conhecimento nós temos, mais poder nós temos nas nossas mãos. E assim, Vanessa, tem alguma história de algum paciente que te marcou ou alguma campanha do Outubro Rosa que você possa compartilhar com a gente? Sempre tem, né? Sempre tem pacientes que marcam a gente, histórias que marcam a gente, mas eu vou falar de uma história minha mesma, porque acho que é importante compartilhar. E você vê, eu sou enfermeira, e mesmo sendo enfermeira e fazendo essa prevenção e promoção, às vezes a gente esquece de cuidar do cuidador, eu sempre falo isso. E hoje mudou isso, porque em 2018 eu tive um nódulo na mama e foi assim, no banho mesmo, que eu senti um carocinho diferente. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Mas eu não tinha o hábito de fazer mensalmente essa questão de me tocar ali para ver se eu te achava alguma coisa, né? Então, quando eu me toquei, senti o nódulo, fui atrás, e aí ele deu uma classificação ruim. A gente, quando faz uma mamografia ou uma ultrassonografia, exame mesmo que detecta, né, os primeiros que detectam o câncer de mama, eu já tinha uma alteração importante. Aí fui fazer uma biópsia. Na biópsia, o médico falou para mim assim: você tem fé em Deus? Porque você só tem 95% de chance de ser maligno e 5% de ser benigno. E isso me tocou muito quando ele falou essa questão de, né, a gente confiar em Deus. Eu falei assim, eu confio em Deus e confio na medicina também, né? Porque não teria medicina se não tivesse Deus envolvido. E aí, pensa que eu fiquei super ansiosa, fiz a minha biópsia. Nesse momento, eu sempre a minha família não daqui, eu tava sozinha, então assim, zero rede de apoio naquele momento. Isso, que né, é muito importante, que mais pra frente a gente fala um pouquinho sobre isso, mas eu tava sozinha. E em menos de 10 dias me ligaram, olha, sua biópsia saiu. Aí eu falei, meu Deus, eu tô com câncer, porque se sai em 15, 20 dias e a minha sai em menos de 10 dias, é porque eu tô com câncer. Né? Então eu fui buscar esse resultado de exame sozinha, e aí quando eu cheguei ali, abri o papel, até rasguei, acabei rasgando o exame porque eu tava ansiosa, e ele veio benigno, né? Só que depois disso, eu tenho que fazer acompanhamento a cada 3 meses, né? Eu fico acompanhando muito em cima sobre essas questões, porque eu tenho uma chance muito grande de ter um câncer de mama. Então, falar para mim do Outubro Rosa, da prevenção do câncer de mama, é extremamente importante, porque acontece com a gente, né? Acontece com o conhecido, acontece com o seu vizinho, acontece com o seu amigo, pode acontecer com qualquer uma de nós. E a gente sempre acredita que não vai acontecer com a gente, Sim, né? acontecer. E acontece. E eu falo assim, quantas pessoas próximas de você que você não escuta que descobriu o câncer de mama? Mas até uma dúvida que eu acredito que também seja de outras pessoas. Quando faz e vê lá o carocinho, ele some ou ele continua lá mesmo sendo benigno? Ele continua. Assim, se você tiver que fazer uma biópsia, você tira um fragmento, né, daquele nódulo, aquele carocinho que apareceu. Mas geralmente, às vezes, ele acaba sumindo se for muito pequeno. Mas se for uma coisa que você não precisa tirar, vou pensar, porque existe no exame algumas classificações. Então, dependendo da classificação do nódulo, você não vai precisar tirar. Você vai precisar acompanhá-lo. Acompanhar no quê? Se ele vai crescer, se ele vai mudar a forma, né? Então, assim, ele vai continuar lá.
Pode acontecer de dissolver e sumir? Pode, porque ele pode ser um nódulo de gordura, ele pode ser no benigno, ele pode ser várias coisas, né? De água também, né? De água, Eu tive cisto. tive, não tenho, né? Eu também. O médico sempre fala, tem que estar sempre observando, olhando pra ver se não vai crescer. Mas A forma, era de né? água. Isso, exatamente. Tem que ser visto. Então pode acontecer de você nunca mais sentir. Você fala, eu não sinto mais, né? E também pode acontecer de você não conseguir senti-lo por ser pequeno, né? Ou a forma que talvez fez o autoexame da mama não sentia. Aí você pensa, sumiu. Mas aí quando você faz os exames preventivos, aí aparece lá um nódulozinho, né? E você tem que ficar de olho. Depende da classificação do nódulo, a gente vai falar, olha, vai ter que repetir a cada 6 meses, né? A mamografia, a cada 1 ano. Ou então, no meu caso, tem que fazer a cada 3 meses. E assim, Vanessa, tem um período certo do mês, né? Pra estar fazendo esses exames? Qual seria pra ser assim mais exato, né? Olha, o melhor é sempre fazer pós-período menstrual, de 5 a 7 dias após. Por quê? No período menstrual a gente fica com as mamas mais sensíveis, elas aumentam, né? Então, e elas também podem aparecer falsos, né? A glândula mamária, ela fica, né, um pouco, então pode aparecer falso nódulo. Então você pode sentir às vezes um caroço que nem era, e aí quando passou o período menstrual some. Então é importante fazer sempre 5 a 7 dias após esse período, né? Ou então, se contar desde o primeiro dia da menstruação, o 10º dia, após o 10º dia do dia que desceu, né? Do primeiro dia do ciclo menstrual, você faz o autoexame. Eu sempre oriento fazer no banheiro, né? Você tá tomando banho e você também tem o quê? O sabonete. O sabonete ajuda. Porque a pele, pensa a pele com pele, às vezes mão com mão, aí você não sente direito. Quando você passa uma coisa que desliza melhor, então faz, né? Ajuda essa parte de ajudar a deslizar, que nem você passar um gel, né? Você vai fazer um ultrassom, alguma coisa, não passa um gelzinho. Sensorial. Então você passa ali um sabonete, é muito mais fácil você sentir, você Legal, dedilhar. Então eu sempre oriento meus pacientes. Vai no banheiro, vai tomar banho, faz um dedilhamento mesmo, que seria a parte de você passar os seus dedos, né, na mama, assim. Acho que é super importante, mas assim, usando o sabonete, porque vai deslizar melhor. E você vai sentir, e lógico, não é um carinho na mama, você tem que fazer um pouquinho mais, né, de forcinha ali pra tentar achar alguma coisa. E é importante tentar achar alguma coisa, vai ficar desesperada achando, não, gente, você vai se conhecer. Quem se conhece vai saber que tem alguma coisa diferente. Por isso que é importante, mulheres, vocês se conheçam, pensam no próprio corpo de vocês. Então, assim, o corpo de vocês é o invólucro de vocês, né? Então, ele precisa você conhecer cada parte dele. Você precisa saber o que tá certo, o que tá errado. Se você se conhecer, quando você se tocar, você vai saber que ali não tem alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa diferente do que você tá acostumado. Pode ser alguma coisa? Pode não ser nada? Pode, mas não posso bobear nisso, né? Então, o autoexame da mama sempre. Eu preciso fazer todo dia, gente? Eu preciso fazer 3 vezes no mês? Não. Desculpa, pelo menos uma vez no mês. É super importante fazer esse autoexame da mama. E assim, Vanessa, a gente tem bastante mulheres, né, que tem esse certo medo, vergonha, né? Porque, que nem você falou, né, os antigos, né, tinham esse certo receio de se autoexaminar. O que a gente pode falar para essa mulher para tentar mudar esse pensamento de se autoavaliar, né? Se como eu posso dizer? Autoexaminar, né? Se autocuidar, né, na realidade. Isso. Eu pego muito no dia a dia, né, principalmente quando a gente faz o exame de preventivo. Geralmente é feito pelos enfermeiros, né? Então é uma consulta, não é só simplesmente um ato de fazer preventivo. Então é um ato de onde a gente consegue conversar com ela na privacidade, né? Porque às vezes ela vai em palestra, ela vê junto, realmente foi aquilo que você falou, já era tabu, né? Se ela for um pouco mais velha, então ela tem mais vergonha ainda. E aí falar essa questão de se tocar é um pouco difícil, né? Para elas conseguirem entender que é o corpo delas. E que assim, desvincular essa questão de que ter vergonha do seu corpo, ou assim, minha mão tá mais caída, ou então assim, vou ter dificuldade porque eu tenho uma mão muito grande. Uma pessoa que tem uma obesidade, né, também elas têm muito mais receio, né? Então assim, a gente começa a falar, não, peraí, vamos com calma, né? É que essa questão de você conhecer seu próprio corpo, de você saber, né, o que tá certo, o que não tá. Então assim, esse autoconhecimento a gente fala muito pessoal, né? Então se eu tenho vergonha de falar em público com outras pessoas, né, de fazer grupo, eu faço alguns grupos, mas às vezes você não quer falar
no grupo. Mas é uma dúvida de um e dúvida do outro. Eu sempre falo isso. Mas a gente fala no íntimo ali. Mas precisa que essa paciente vá até nós. Então a gente faz as campanhas para que ela vá lá. Porque se ela não for, nós não vamos conseguir examiná-las. E outra, o medo de examinar errado. Gente, o autoexame da mama, ele não é um diagnóstico, né? Não é para você se autodiagnosticar. Você não vai dizer, meu Deus, tem alguma coisa. É o seu conhecimento. Você sentiu que tem algo diferente. Porque no seu caso, né? Você se autoexaminou, mas né, não. Apesar de ser da área, ainda foi atrás de uma outra opinião. Sim. Poderia Poderia... uma pergunta com relação a isso, né? Além do autoexame, quais outros exames, quais outros cuidados que a gente precisa ter com relação ao câncer de mama? Quando o autoexame que a gente fala que é o primordial, né? Porque você lê o dia a dia, mas pelo menos mulheres acima de 40 anos, né? A gente preconiza pelo Ministério da Saúde entre 40 e 74 anos. Acima de 75 anos fica mais. Ah, mas porque é 75 anos não precisa fazer? Não é isso. É que acima de 75 anos é mais. Vamos pensar, ela teve um exame que está normal. Ela não precisa repetir todos os anos. Mas a mulher entre a idade 40 até os 74 anos, ela precisa fazer pelo menos anualmente, o que é a mamografia, né? E ultrassom de mamas. Às vezes faz os dois exames juntos, né? Qual que é a diferença? Né? A ultrassom de mamas, que ela vê bem mais o local, né? A mamografia, ela vê a mama num todo. E tem aquele mito, né? E é um mito, gente. Eu falo que eu já faço mamografia direto. Eu não sei se vocês já fizeram, mas a mamografia, que dói, né? Se você fizer a mamografia também em um período menstrual, lembra que nossa mama tá sensível? Ela vai ficar um pouquinho mais dolorida, mas a mamografia, ela faz o quê? Ela achata um pouco, né? A mama para poder o aparelho pegar. Então, e assim, lateraliza um pouco. Ah, tem dificuldade de certos tipos de mama? Se a mama for muito grande, às vezes ela dói mais um pouquinho. Mama muito pequena também atrapalha um pouquinho. Mas por isso que a gente não foca só em um exame. Então a gente tem a mamografia, a gente tem a ultrassom, né, das mamas também. E se tiver alguma alteração nesses dois exames, a gente tem a biópsia. Aí são outros exames que são mais específicos. Mas o principal é a mamografia a partir dos 40 anos, obrigatória pelo menos uma vez por ano. Não conseguir fazer mamografia por algum motivo, a gente pede a ultrassom, né, mamárias, que também vê nódulos, que também tem a mesma classificação que a gente usa nos exames, é a mamografia e a ultrassom mamária. É até uma dúvida, Vanessa. Digamos que eu fiz o meu autoexame, encontrei um nódulo, procuro um posto, né, médico, aí eu vou fazer o próximo passo seria o quê? Marcar um ultrassom, uma mamografia? O primeiro passo é você procurar a unidade de saúde, né? Então você procurar, eu trabalho, por exemplo, na saúde da família. Na saúde da família, eu falei que a gente é pai e mãe dos pacientes, então a gente fica em cima. Já fez o seu exame, já fez o preventivo, mas independente disso, ir na unidade de saúde, né? As unidades, lógico, estou falando por onde eu trabalho, mas a grande maioria do SUS, ela funciona assim. Temos um acolhimento, né, onde você vai chegar e por isso você vai dizer, olha, eu tava fazendo um autoexame, senti um caroço, e aí você já vai ser direcionado. Hoje, em Santos e na maioria das cidades do Brasil, o enfermeiro também pode solicitar esses exames. Então a gente solicita, né, lá na nossa cidade de mamografia, ultrassom também mamária, que é o primeiro exame que a gente vai ter que ver, né? Pós o autoexame, o primeiro exame é a mamografia junto com a ultrassom mamária. E se eu for menos de 40 anos? Às vezes eu tenho menos de 40 anos, né? Seria a minha pergunta, a dúvida, assim, para as pessoas mais jovens ou que não tem esse histórico na família, né? Como funciona? Tipo, você vai fazer esse exame, não vai, se achar... Não faz no exame de rotina, né? Não é rotina. Mulheres menos de 14 anos, desculpa, 40 anos, quando ela entra no 40 anos, gente, se torna como se fosse uma obrigação. Cada uma vez por ano ela vai fazer. É um exame obrigatório, né? Quando é menor, menos de 40 anos, que também existe sim câncer de mamas, que é uma prevalência bem menor em mulheres jovens, né? Eu mesmo já trabalhei um tempo com quimioterapia e acabei pegando moças de 15, 14 anos já com câncer de mama. Mas a incidência é muito pequena. E aí, como que ela vai fazer o exame? Quando ela conseguir, ela perceber alguma alteração. Por isso que é importante. Um exame, ele não substitui o outro, né? Então, assim, o fato de se conhecer, né? E você pensar numa adolescente. A gente como mãe, né? Quem é mãe, tem que ser isso passando de geração para geração. Porque a mãe precisa ensinar para a menina que ela precisa se conhecer, né? Porque senão ela não vai dizer
alteração. Ela não vai contar porque ela é adolescente, ela geralmente não vai tocar, ela não vai, né, reconhecer ela não tem essa orientação. Se ela não tiver essa educação, né, em casa, ela não vai ter em outros lugares, infelizmente, né? Quando a gente fala educação em saúde, deveria ser feito em todos os locais, escolas, e a gente sabe que tem uma briga grande, infelizmente, aí sobre educação em saúde nas escolas. Mas isso aí faz parte, né? Ensinar para a menina, assim que ela tem a primeira menstruação, que ela já precisa fazer o autoexame, ela precisa se conhecer, né? E assim, Vanessa, a campanha de Outubro Rosa é super conhecida, né? Mas você acha que nós teríamos que fazer mais campanhas para divulgar o toque? Assim, o Outubro Rosa, acho que foi um dos primeiros programas, assim, que começou mesmo, o programa do Ministério da Saúde, que começou a divulgar, né? Então, se foi o primeiro, já existem há muitos anos, né, Outubro Rosa, da prevenção. Mas a prevenção não pode ser deixada só para outubro, né? Sim. Então, a gente tem que ser feito todos os meses. Claro que isso é muito das unidades mesmo de saúde, a gente faz, a gente sempre orienta, né, falando pelo SUS mesmo. Por isso que eu defendo o SUS, porque quando você vai, às vezes, em convênios, né? Gente, eu não estou criticando convênio, nada disso, mas assim, fica muito focado mesmo em aquele atendimento rápido, naquele atendimento que você às vezes não ouve o paciente, a gente precisa ouvir o paciente, né? Não é ele que se conhece, a gente não fala tanto de ele se autoconhecer, que eu preciso ouvir a queixa dele, né? E não tem muito isso que a gente vê em convênios, né? E é diferentemente no SUS, porque a gente já está focando na promoção e na prevenção, então a gente já fica em cima, o paciente foi lá para tomar uma vacina, na sala de vacina as meninas já falam, e já fez esse mês, já fez preventivo esse ano, né? Já fez o seu autoexame, já passou na consulta com o enfermeiro, consulta com o médico. Então, assim, a gente já começa a falar com o paciente quando ele vai na unidade, ele vai na farmácia pegar uma medicação, aí as meninas veem lá, por que essa medicação? Tá indiretamente na UPA, às vezes, N queijos. Você já veio na unidade, você tá fazendo periodicamente, né? Então, se a cada pelo menos a cada 1 ano, a gente tem que ir nas unidades fazer. Nós que somos issos, se você não tiver nenhuma comorbidade, nenhuma doença, pelo menos uma vez por ano, independente da tua idade. Criança também, a gente vai ficando até 1 ano, você vai fazendo certinho. Passou disso, a criança só leva quando tá doente, né? Mas uma vez por ano a gente precisa ir na unidade, isso para qualquer um, né? E, lógico, ver as queixas antes. Mas qualquer ida nas nossas unidades de saúde, a gente fala. Então esse é o momento, esse é o momento de prevenção, de promoção, né? De eu divulgar um grupo, de eu divulgar uma palestra, de eu ir em locais falar sobre isso, não deixando só com o Outubro Rosa. Mas a mulherada já acostumou com o Outubro Rosa, porque é super importante. Então eu estava comentando um pouquinho antes do Outubro Rosa, que virou... Eu adoro, acho que maravilhoso o Outubro Rosa. Hoje tem vários meses, né, que a gente está lutando por alguma causa para conscientizar a população. Mas o Outubro Rosa é o primeiro, foi um dos primórdios, assim, então Todo mundo conhece, todo mundo né? conhece. E geralmente, ó, nas unidades de saúde de todas as cidades, né, como é uma coisa do Ministério, a gente faz... no sábado, uma abertura da unidade para fazer um dia só especial para o Outubro Rosa, onde você atende o dia inteiro esses pacientes mulheres, porque a mulher está no mercado de trabalho, né? Então ela trabalha de segunda a sexta, aí ela não vai, não tenho tempo. Então aí a gente faz pelo menos uma vez por ano, tem aquela abertura de ela ir lá, de ela ser olhada, né? Como mulher, como pessoa. Então, assim, uma vez por ano, pelo menos, então ela já espera, né? Eu acho que os Outubros Rosa que a gente faz nas unidades, eles, assim, a aderência ela é muito grande, a gente atende um número muito alto mesmo de pacientes e elas esperam, porque não é o cuidado só das mamas, é o cuidado com elas. Isso né? é real, porque minha mãe comentou que ligaram pra ela, então eles têm essa preocupação, então ligaram pra ela, perguntaram se ela queria ir no sábado, que ia ter a prevenção, os exames, então o SUS está sempre preocupado mesmo em estar, né, atendendo se a pessoa está cadastrada direitinho. Sim, na minha unidade, no dia 18 agora de outubro, é um sábado, é Outubro Rosa, a campanha do Outubro Rosa. Inclusive, é o dia que tá saindo no ar o nosso programa. Eu falei que já vou colocar lá na unidade, pra todo mundo ver. Mas no dia 18 a gente vai abrir a unidade, que tudo, né, a gente já foi escolher essa data. E vai ser isso, é o dia inteiro, abre tipo nas 9 horas da manhã, é em Santos inteiro. Isso eu tô falando, gente, porque eu sou da Prefeitura de Santos, mas a gente sabe que todas as outras prefeituras elas fazem as suas campanhas, né? Mas todas as unidades de Santos elas vão abrir, geralmente o horário é das 9 às 16, abre para tudo, mas voltado para o público feminino, né? Então, assim, não é
é só para ela ir lá fazer um preventivo, não é só para ela fazer um autoexame, né, a gente examinar a mama, pedir mamografia, pedir os exames, mas também um dia para ela, de autocuidado, roda de conversa, maquiagem, né, faz autocuidado, autoestima, né, porque assim a gente tem que cuidar da mente, não só do corpo, né? Então a mente também, o corpo ele reflete muito o que a mente pensa, o que a mente atrai. Então acredito que a gente também tem que cuidar desse momento. E o que você diria, assim, Vanessa, para a mulher que ela tem medo de ir ao médico e de descobrir um diagnóstico ruim? Acho que todas nós, né, a gente tem, todas como mulheres, a gente tem medo, sim, o medo existe geral, né, de você descobrir alguma coisa. Mas o medo ele não vai te levar a nada, ele vai te levar o quê? Você não descobrir precocemente. Então, quando a gente descobre um câncer, por mais que que ninguém quer ter um câncer, mas quando eu descubro ele, assim, logo no início, o tratamento ele é muito mais eficaz, né? Então, vamos pensar que hoje a gente tem uma alta cura do câncer de mama. Então, para a mulher que tem medo, ela precisa pensar que um medo, né, de enfrentar um câncer não pode ser um medo que domine a vida dela, né? E ela não pode deixar de viver por causa desse medo, ela precisa ir atrás. Porque, mas se quem procura acha, vocês já ouviram isso, mas quem procura acha. Mas que bom que acha, porque quando eu acho, eu consigo tratar, eu consigo, né, dar tudo certo. E se eu não procurar e não achar, aí eu entro naquelas estatísticas ruins, né? Onde o tratamento não deu certo. Então a gente tenta sempre conscientizar o quê? Porque sim, eu posso fazer um autoexame, eu posso fazer os exames e eu posso estar nos 25% aí das mulheres que estão com câncer de mama. Mas eu descobri precocemente, a cura, ela é muito mais, né? A chance é muito maior, 95% de chance de cura quando eu descubro o câncer de mama logo no início. Então você vê muito alta a chance de cura. Então tem que perder esse medo. Assim como a gente tem medo para a vida toda, de todos os lugares. Quem é mãe tem medo de filho acontecer alguma coisa, tem medo de morrer, né? Não é? A gente tem que lidar com os nossos medos, né? E acho que da parte do câncer de mama, tirar o estigma que existe do câncer de mama. Porque o câncer de mama, ele mudou muito, os tratamentos mudaram muito, a forma como uma mulher é cuidada mudou muito, né? Então, assim, a mulher hoje, ela não é mais... Antigamente, ela era mutilada, vamos falar assim, ela se sentia mutilada e ninguém olhava para ela como mulher. E ela não conseguia mais se olhar como mulher quando ela perdia uma mama, né? Perder uma mama, lógico, a mama para a mulher, ela é o feminino, né? A mama representa o nosso feminino, é uma coisa importante, né? Na nossa autoestima. Então aí você imagina quando você perdia uma mama e não viam isso, não viam essa questão da autoestima. E hoje mudou, né? Então hoje, com o avanço da medicina, com o avanço de perceber que o câncer é multifatorial e que a gente tem que tratar todos os lados, a gente já faz o quê? O paciente não sai de lá se sentindo mutilada, ela sai de lá se sentindo acolhida. Então a gente sempre fala, você vai ser acolhida. E nesse momento, né, pós-laudo, é tudo que a pessoa precisa, né? Que é uma doença que mexe com a sua autoestima, que nem você falou. E a mente começa a trabalhar sempre no pior. Então, quando a gente recebe esse acolhimento vindo de vocês, da própria unidade, porque muitas das vezes a mulher vai até sozinha ali, recebe ali o diagnóstico, eu tô com câncer. O mundo dela desaba, quem tá do lado dela é a enfermeira, é a gente que vai visitar a casa dela. Então, assim, esse abraço, esse conforto de vocês muda muito, né? Traz um acolhimento mesmo, né? Traz uma esperança. Do posto assim, de saúde, né? É até uma dica que você pode dar para os familiares, os amigos, né? Como amparar, como tá cuidando, né, dessa mulher que recebe esse diagnóstico, que chega ao ponto de retirar a mama, né? Como que eles podem estar acolhendo, né, essa mulher. O que a Tata falou ali é super importante, porque havia também a questão de você não estar sozinho pro diagnóstico, mas a gente tem sim uma grande maioria que muitas vezes você vai levar um resultado lá pro seu médico e você vai sozinho, né? A gente costuma ir sozinho mesmo. Mas quando você está em investigação para um tipo de câncer, é importante você ter uma rede de apoio. E às vezes não é a tua família, às vezes é teu amigo, né? Porque às vezes o nosso amigo, ele é até muito mais que nossa família. Então, mas tem que ter uma rede de apoio. E a família, quando, né, tem ali um marido, filhos, enfim, pais ainda, o apoio é o quê? É você ir junto, né? É você conseguir
ajudar a tirar as dúvidas, porque ela vai sozinha no médico, ela vai com tanta coisa na cabeça com o diagnóstico, que na hora, por mais que a gente tenha que explicar e tenha que desmistificar as coisas, ela já pensa isso. Gente, todo câncer de mama eu vou precisar tirar a mama? Não, porque eu tenho vários tipos de câncer de mama, eu tenho vários tipos de tumores, né? Então assim, às vezes eu não preciso tirar minha mama, às vezes eu preciso fazer, né? Tem vários tipos de tratamento, meu cabelo vai cair. Então assim, imagina, olha as dúvidas que ela tem. E imagina ela sozinha ali naquele momento, só profissional da saúde, né? Sim, temos a grande maioria dos profissionais que trabalham com isso, eles têm uma empatia, mas também temos profissionais, infelizmente, que não têm esse tipo de empatia. É aquele diagnóstico nu e cru. Então, você imagina você estar assim, desamparada, né? Você está sozinha. Então, eu falei, quando eu abri o meu exame, eu estava sozinha, né? E assim, e se eu tivesse um câncer, o que eu ia fazer ali? Lógico, o meu deu benigno, que eu falei pra vocês, mas se tivesse dado maligno. Eu fui achando que era maligno. Fui sozinha, fui morrendo de medo. Então, assim, isso é tão ruim. Se você tá com alguém, não. Alguém conversa contigo, alguém te ajuda. Outra, você de fora, você consegue enxergar melhor, fazer outras perguntas. Porque na hora ali do resultado, acho que a pessoa nem tá ouvindo nada, né? Com a amiga ali, ela vai ouvir, vai te parar, nem que seja um abraço, depois você vai voltar assim, né? Então, Consegue nem assimilar a situação, E né? tirar suas dúvidas, né? Porque a gente tem que explicar, né? Essa questão de como que vai ser o tratamento, porque geralmente é isso, todo mundo pensa... principalmente as novelas, né? Não estou dizendo que as novelas não ajudam, né, a divulgar a rede, né, social, acho que elas ajudam muito, mas elas também têm o seu lado ruim, né, que é o lado, às vezes, de mostrar uma questão que não vai se acontecer com aquela mulher. Cada um é individual. Então, eu tenho que pensar que cada indivíduo, ele é um ser único. E o tipo do tumor dele, ele pode ser parecido com o de outra pessoa, mas ele também vai ser único. A forma, né, os fatores de risco, os fatores modificáveis, os não modificáveis. O que seria isso? Fator modificável é aquele que eu consigo modificar. E o que é? Uma alimentação mais saudável, né? Uma prática de atividade física, mudar de qualidade de vida, né? A obesidade, gente, ela aumenta também risco, não só do câncer de mama, de outros. Então, assim, eu preciso ter uma qualidade de vida, eu preciso pensar nisso. E tem aqueles não modificáveis, que é o quê? A genética. Eu consigo mudar meus pais? Principalmente a mulher na parte materna, quando a gente sabe que teve a parte da genética que ela tem, né, um risco maior, ela tem um risco maior na genética. Mas são fatores que eu não consigo mudar, né? Meninas que menstruam muito cedo, né, quando a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação, foi provado que com a primeira menstruação muito nova, a gente tem uma idade adiantada, meninas que menstruam muito cedo, elas também têm um risco maior de câncer de mama. Mulheres que entram na menopausa muito tardia também têm um risco maior de câncer de mama. Então, assim, mas são fatores que eu consigo mudar? Não, né? Que é o do organismo. Então, acho que por isso que eu preciso estar sempre focado em cuidar da minha saúde, mudar minha qualidade de vida. E assim, Vanessa, a gente escuta muito assim, as pessoas falando, fulano foi atrás, assim que descobriu, morreu. Se não tivesse ido atrás, não tinha morrido. Então são coisas que a gente tem que tirar, né? Na verdade é o contrário. Se fulano tivesse ido atrás antes, não teria chegado nesse nível, né? A gente poderia evitar ou não, né? Dependendo de cada caso, não é isso? Exatamente. E assim, às vezes ela fala, ela foi rapidamente. Será que quão rápido foi, né? Então, dando um exemplo, eu tô com uma sobrinha minha que ela tem câncer de tireoide. E ela passou na médica e assim, ficou um ano sem o diagnóstico. Porque a médica só falou para ela assim, não teve empatia também, mas só falou, procura endócrino, o resto tá tudo normal. E aí ela tem 26 anos, novinha. E um ano depois que ela foi fazer de novo os exames, porque eu fico em cima, né? Vamos fazer os exames periódicos anuais aí da minha família. E aí ela me mandou, só que ela não tinha mandado o estado anterior. E aí quando ela passou no médico, o médico que examinou falou pra ela, não, mas peraí, tu tá com câncer de tireoide aqui, né, grau sim, enfim, né, tem as classificações que eu falei pra vocês. Então, assim, naquele momento, foi um ano, né, isso eu tô dizendo com câncer, que dificilmente ele vai evoluir bem, né, ele vai ter uma evolução ruim. O câncer de tireoide é um dos mais curáveis. Vamos pensar no câncer de mama. Se eu tenho um intervalo de 1 ano para um câncer de mama, é muito grande. Então, assim, eu descobri, ele foi agora. Agora que ele descobriu. Mas será ela, né? Será que ela não estava antes? Será que ela já tinha feito algum exame e não percebeu? Ou será que ela fez o autoexame mesmo? Porque às vezes a mulher, ela também se negligencia. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que trabalhar fora, ela tem dupla, tripla jornada e ela se negligencia. Então ela não tem aquele tempo, por isso que eu falei, faz no banho. Um banho você vai tomar por dia, pelo menos, né?
Eu chego. Então, pelo menos isso, é o momento que você tem aqueles seus 5 minutinhos ali do banho, que você vai conseguir fazer o seu autoexame ali da mama. Né? Então, assim, pelo menos esses passos tem pra você, e aí você não tá se negligenciando. E se você foi atrás desde o início, tenho certeza que o desfecho não vai ser um desfecho ruim. Questão de respeito com o seu próprio corpo, né? Sim. Agora chegamos no momento do quiz de verdade ou falso. Vanessa, os homens também podem ter câncer de mama? Certeza. Porque é um mito, né? Quando a pessoa acha que o homem não tem uma mama volumosa, que ele não tem mama, né? Então, assim, o homem, ele tem essa condição. É uma condição muito pequena. A porcentagem de homens com câncer de mama é em torno de 1%. Mas, mesmo assim, o homem tem câncer de... E, Vanessa, o homem vai fazer mamografia, se ele não tem nada, onde que o aparelho vai pegar? Aí a gente usa o quê? A ultrassom mamária para fazer. E como que o homem descobre? A gente vai orientar o homem a se tocar? Ele vai tocar em outros lugares, mas a mama, às vezes, ele esquece, né? Então, assim, quando a gente faz também o Novembro Azul, que vai ser a prevenção do homem, a gente já orienta também a questão do câncer de mama, não focar só em outros cânceres. Mas como a porcentagem ela é muito baixa, né? A prevalência também é pequena, não é uma coisa que a gente só foca nisso, mas homem também pode ter. E uma coisa importante, já que você entrou nesse assunto, que a gente não pode esquecer de quem? Né? Dos transexuais, né? Porque se ele é um homem trans, uma mulher, enfim, ela tem, né? Por mais que ela tenha tirado a mama, gente, ele tirou a mama, né? Por mais que ele também precisa fazer o exame anual. Então, assim, não é porque tirou as mamas que ele não tem. Ele teve um organismo, né? Feminino, no gênero, quando ele nasceu, básico. Por mais que ele tenha feito, né? E tenha tirado essas mamas, ele ainda continua tendo os mesmos, lembra dos fatores não modificáveis? Ele continua tendo os mesmas coisas. Ela, enfim, então ele precisa ir atrás. Ele tem que esquecer, é saúde, né? E não ter o quê? Eu falo que a população, até vou falar rapidinho, mas um dia eu atendi uma mulher trans, um homem trans, e ele foi colher preventivo, né? Então fazia muito tempo que não colhia, porque não teve acolhimento. Ele falou que ele ia nas unidades, e como ele se veste de homem mesmo, ele não era acolhido, né? Como assim? Vai fazer preventivo? Ué, mas tu não é homem? Assim, sabe? Então, assim, aí o preconceito das pessoas fazia com que ele não se cuidasse. Eu fazia, assim, anos que não colhia um preventivo, anos que não era examinado, que não fazia nenhum exame de rotina. E quando chegou para mim, eu chamei, né, no nome de nascimento que estava lá, de batismo. E aí, quando eu cheguei, eu vi um homem vestido de homem, normal mesmo. E aí eu perguntei pra ele, eu peguei e falei assim, você quer que eu te chame pelo seu nome de batismo ou qual que é o seu nome? Aí ele falou assim, fulano. Eu falei assim, então você pode modificar o seu nome e botar seu nome social ali, né? Você tem que ser bem tratado, independente, né? Independente, o seu independente disso. Então, respeito também. Respeito. E ele é um ser humano único, independente de qualquer coisa, e nada muda. E aí foi muito bacana pra mim, foi uma experiência bacana, porque depois ele me agradeceu muito e ele falou assim, olha, se na minha vida tivesse pego profissionais que tivessem empatia, que olhassem pra mim com outros olhos, eu não teria ficado tanto tempo sem fazer os exames, né? Então, assim, foi muito bacana isso pra mim e foi muito bacana isso para ele também, tenho certeza. E eu falei pra ele, então agora se cuida, né? Vem aí e falou assim, então toda vez que você estiver aqui eu vou vir. Pelo menos uma vez no ano eu sou Então volte. Mas a gente tem que pensar, a gente, na população, porque é isso. E o nosso preconceito, mesmo as pessoas que são preconceituosas, ela tem que deixar em casa, né? Porque todo mundo tem preconceito de alguma coisa. Só que o ser humano não é único. Então, assim, o que eu tenho a ver com a vida dele? Ele faz a vida dele o que ele quiser, assim como eu faço da minha o que eu quero. E nós não somos perfeitos, né? Exatamente. Todos nós temos os nossos defeitos, temos os nossos erros, né? Exatamente. Acho que a gente quer cobrar empatia, a gente tem que dar, né? Tem Sim. também, né? Exatamente. Essa é a palavra. Eu falo que é uma palavra tão pequena, tão bonita e que as pessoas não praticam no dia a dia. Que é se colocar no lugar do outro. Mas todo mundo quer, né? Todo mundo quer e às vezes exigem. Mas ele mesmo não tem empatia, né? Pelo próximo. Verdade. Então acho que a gente tem que falar menos e fazer mais. Mais ação. Vanessa, verdadeiro ou fato? Nem todo caroço que nasce no seio é câncer. Verdadeiro.
Nem todos, ainda bem, porque a gente tem muito caroço no pé, a gente tem muito nódulo, né? A gente tem muitos carocinhos que não são nada. Gente, é células de gordura. O peito, ele é feito com muitas glândulas mamárias, né? Então, assim, quem é mãe, por exemplo, que já foi mãe e amamentou, sempre, às vezes. E é por quê? Por causa da glândula mamária. E a gente também tem gordura, a mama ela é densa, por quê? Por causa de gordura. Porque quando a gente treina, parece que sim, diminui, né? Come, né? Então, assim, pode ter, e graças a Deus, a grande maioria desses nódulos, desses caroços que parecem, gente, eles não são, né? Então, assim, tudo bem, eu tenho uma prevalência aí de 25%, vamos pensar, das mulheres que têm um câncer de mama, mas 75% aí não é nada, é só um carocinho, né? Então, assim, se ela se reconheceu e ela achou o caroço e ela fez tudo certo, tá tudo certo, é a vida que segue, mas nem todo caroço graças a Deus, é câncer. É verdadeiro ou falso? Tô me sentindo aqui num teste. O autoexame substitui os demais exames? Nunca. Um complementa o outro, né? Então, o autoexame, lembra que eu falei que é o primeiro exame que eu vou ter contato ali pra saber que eu tenho alguma coisa. E os outros exames nunca vai complementando o outro. A mamografia e a ultrassom, por exemplo, mamária, tem gente que faz as duas, porque às vezes deu um nódulo na mamografia, existe uma classificação e eu preciso fazer uma ultrassonografia para confirmar esse nódulo, para ver, né, forma, tamanho. Gente, tudo isso, né, entra nessas classificações. Então, o jeitinho que ele é, o jeitinho do caroço, tudo isso daí vai estar. Então, um complementa o outro. E aí, depois tem os outros exames. Não são só esses, por exemplo, tem vários outros exames, né? Mas um complementa o outro. Então, jamais, né, o exame ele pode diagnosticar sozinho um câncer de mama. Se você pudesse dar uma dica, um acolhimento para quem está ouvindo a gente até agora. Deixar uma mensagem. A dica é não se autonegligencie. Pense em você em primeiro lugar, assim, a gente tem que ser egoísta com a questão de saúde, porque se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar do outro. Então eu preciso me autocuidar, eu preciso me autoamar, né? Quando eu aprendo a me amar, que é difícil a gente se amar todo dia, quando a gente se olha no espelho, quando a gente tem autoestima baixa, quando a nossa vida tá parecendo que tá fora dos eixos, é difícil a gente se olhar ali no espelho e falar, tu é foda, você é uma puta mulher, então assim, você precisa disso. Então hoje para as mulheres é para não se autonegligenciar, pelo contrário, se amem do jeito que vocês são, se cuidem, se valorizem, que temos sim que ser egoístas, né, nesse sentido. E eu não falo no egoísmo de eu pensar em mim, mas em primeiro lugar tem que ser nós, porque eu não vou cuidar de ninguém se eu não estiver bem. Então eu tenho que estar com a minha saúde em dia, e não só a saúde, a minha autoestima, a minha saúde mental, né? Então eu tenho que cuidar. E esse invólucro, que é esse corpo, que é o invólucro, né? O nosso espírito é diferente. Então esse invólucro que a gente chama de corpo, ele precisa ser cuidado, independente se a forma que ele seja. Então a mulher hoje que está ouvindo, que está, né, nos vendo aqui, por mais que ela não queira, que ela tenha vergonha, ou que ela tenha medo de se tocar, ou que ela se sinta mal, que ela tenha estima baixa, volte a se amar, né? Arranje um caminho, existe o caminho, nada dá perdido, existe sempre uma luz no fim do túnel. Se eu não consigo sozinho, busca ajuda. Sempre vai ter alguém, sim, com certeza, para te ajudar. Seja um amigo, seja um profissional, mas sempre vai ter alguém que vai te dar aquela luzinha ali, ó. Ela tá ali sempre. E aquela luzinha no fim do túnel é o que vai fazer você se reerguer. Então, para a mulher é isso. Não só para a mulher, né? Acho que é para todo mundo. Mas hoje, como a gente tá falando do Outubro Rosa, e para as mulheres, se amem. Eu não vou me amar todo dia, porque tem dias que eu vou me sentir mal, né? Tem dias que eu vou olhar pra mim e vou me sentir feia, tem dias que eu não vou gostar de alguma coisa que eu fiz, tem dia que eu vou me sentir mal, mas assim, é um dia de cada vez, não é? E que no dia seguinte eu possa me olhar e falar, eu sou foda, eu me amo e eu preciso me cuidar. A gente pode dizer assim, né? Achou um nódulo, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? no posto. Vai com medo, lá você resolve. Vai com medo. Às vezes chega lá, a gente vai ficar com medo também, o profissional junto com você, mas nós vamos te ajudar. Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ser essa profissional que você é, dedicada, né? Que se importa com as pessoas, né? Humana, empática, que sempre tá ali pro que daí vier. Eu já fui atendida pela Vanessa também. Eu sei que realmente. Eu também quero. Eu sei que realmente ela é
essa profissional acolhedora, ela é essa profissional que tá ali para Fazer tudo que você diferença, precisar, né? ela faz a diferença no trabalho dela. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada de coração. É muito importante estar aqui com vocês, de verdade. A gente vive, né? Fala assim, a gente vive sem dar a nossa real valor a nós, foi aquilo que eu acabei de falar. E hoje eu me aceitei, me valorizo e ver você, assim, pessoas que eu atendo e que olham pra mim e falam muito obrigado, né? Por você ter me ouvido. Eu acho que isso é o meu melhor reconhecimento e o meu melhor pagamento de tudo. Eu não trabalho por amor, porque eu preciso do dinheiro. Eu trabalho com amor. E esse retorno do obrigado é a melhor coisa que existe na vida. Obrigada de coração. Por mais enfermeiros como você. Vanessa, deixa. Divulga pro pessoal um pouquinho do teu trabalho. Eu sei que no dia que a gente vai estar postando esse vídeo, vai ser o dia do evento lá na Policlínica, mas a gente vai estar postando esse vídeo meio-dia. E a Policlínica ela vai estar aberta até as 16, é Isso, das 9 até as 16. Então dá tempo para quem estiver assistindo ainda correr lá na Policlínica, ser atendida por essa profissional maravilhosa, né? A Vanessa vai passar aqui as informações direitinho. E se não for na Policlínica aí do Jardim Castelo, né? Que esteja do seu bairro, né, da sua cidade, mas procure a sua unidade básica de saúde e se cuide. Ah, com certeza. Então o evento nosso vai ser dia 18, vai ser lá na Policlínica Jardim Castelo, mas como eu falei, em Santos é o dia D, né? Então o dia D é o quê? É o dia que é voltado para isso, então todas as unidades vão ter, né? Isso estou falando de Santos, mas eu sei que São Vicente tem, Praia Grande tem, né? Então assim, todo mundo tem seu dia D. O nosso vai ser nesse dia 18 de outubro, começa a partir das 9 horas da manhã, vai até as 4 horas, e a gente vai cuidar da mulherada, né, no geral. Né? Não é só ali, não quero olhar só o colo do útero dela, não quero só olhar a mama, vou olhar ela enquanto mulher, né? E vai ter ser divertido, a gente sempre faz muita coisa bacana, os profissionais envolvidos. Então, compareçam lá, ou compareçam na unidade mais próxima de vocês e se cuidem. Eu acho que a gente está lá para ajudá-los o que for possível. E eu falo que o Outubro Rosa é um dos que eu mais gosto mesmo, porque a gente faz uma festa, né? E aí a gente deixa ver a mulherada sorrindo, a mulher chega lá às vezes sem uma maquiagem, porque às vezes quando a gente não tá bem, a gente não é nem que se maquiar. E aí sai maquiada, sai feliz, sai com pedido de exame, sai assim, de uma forma diferente. E a gente sente que o retorno ele é super positivo. Então compareçam na unidade mais próxima e no dia 18 a gente espera lá, né? E quem aparecer no castelo vai ser muito bem atendido. Parece que eu queria tempo, hein, gente? Até às 16. Quem não foi ainda, vai. E quem quiser também me acompanhar no Instagram, né, que aí meu Instagram é @van0610, é super importante, eu também acompanho, né, eles, e eu sempre tento postar algumas coisas do nosso dia a dia, que isso facilita, né, isso ajuda. Nós somos pessoas reais, né, muita gente acha que o profissional, ele tá em outro patamar, mas não tá no mesmo patamar, né, que todo mundo, então, e ver o dia a dia, ver essas, né, é super importante. Então, sigam lá também, que sempre tem conteúdo legalzinho lá também. E para você que ficou aí até agora nos assistindo nesse papo super, né, importante, informativo, já aproveita, vai fazer o autoexame, avise as coleguinhas, curta o nosso episódio, comente com um joinha, um coraçãozinho rosa. Siga o nosso canal, né? Agora a gente tem o Spotify, gente. Vai lá ouvir, compartilhar com todo mundo. E é isso. Então, né, galera? Até a próxima. Obrigada por ter ficado até aqui, gente. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.